Sabe aquela história da evolução humana que a gente aprendeu na escola? Aquela imagem clássica do macaco que vai se endireitando até virar um ser humano? Pois é, tudo indica que ela está errada, completamente errada. Descobertas bem recentes viraram de ponta cabeça o que a gente achava que sabia sobre as nossas origens. Então, vamos juntos mergulhar nessa nova história. A nossa jornada começa aqui, em Jebel Irhoud, no Marrocos. É um conjunto de cavernas, hoje a uns 100 quilómetros de Marrakech. Mas para entender o que aconteceu, a gente precisa imaginar um mundo muito diferente. Um mundo sem Marrakech, sem o Marrocos que conhecemos. E a gente vai voltar muito no tempo, muito mesmo, 300 mil anos. Para ser exato, a gente está falando de 100 mil anos antes do que se imaginava ser o início dos humanos modernos. É muita coisa. E é aqui que tudo fica interessante. E se os primeiros humanos modernos fossem 100 mil anos mais velhos do que a gente pensava? Essa é a grande questão, porque foi uma única descoberta, nesse lugarzinho no Marrocos, que bagunçou toda a linha do tempo da nossa espécie. Pois é, tudo começou com uma descoberta totalmente inesperada. Uma daquelas que obriga a ciência a literalmente rasgar e reescrever o primeiro capítulo da história do Homo sapiens. Mas olha, isso não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. A história começou lá atrás, em 1961, quando mineiros acharam um crânio quase por acidente. Anos se passaram e foi só em 2004 que o pesquisador Jean-Jacques Hublin começou escavações mais sérias por lá. E aí, em 2017, veio a bomba. A datação dos fósseis, 300 mil anos. Incrível! 100 mil anos. É difícil até ter noção do que isso significa. De uma só vez, a história da nossa espécie ganhou mais 100 mil anos. Pensa só, isso é o dobro do tempo que nos separa das grandes pirâmides do Egito, adicionado ao nosso passado. É simplesmente absurdo. Só que essa descoberta fez muito mais do que só mudar uma data no calendário. Ela nos forçou a jogar fora um dos modelos mais clássicos e, vamos ser sinceros, simplistas demais da evolução. É o adeus àquela ideia da escadinha da evolução, sabe? Aquela fila indiana em que um vai melhorando até chegar na gente. E também é o fim da ideia de um único berço da humanidade, que ficaria lá na África Oriental. A realidade que a gente entende hoje é muito mais bagunçada e interessante. Não é uma escada, é uma moita, um emaranhado de galhos de populações que viviam e se conectavam por toda a África. E essa nova forma de ver as coisas revela algo que é, no mínimo, surpreendente. Durante a maior parte da nossa história, nós não estávamos sozinhos. O planeta era um verdadeiro mundo de humanos, com várias espécies diferentes. Olha só que loucura! Há apenas 50 mil anos, o que é um piscar de olhos em tempo evolutivo, o cenário era este aqui. A gente tinha Homo sapiens se espalhando pelo mundo, claro, mas também tínhamos neandertais firmes e fortes na Europa e na Ásia, os misteriosos denisovanos também na Ásia e até mesmo grupos mais antigos como o Homo erectus e os hobbits da Indonésia. O planeta era um lugar bem mais diverso em termos de humanidade. E o grande antropólogo brasileiro Walter Neves resume isso de uma forma perfeita. Ele diz que ter só uma espécie de hominídeo no planeta é uma exceção absoluta. É algo bizarro na nossa história evolutiva. O normal, por milhões de anos, foi a diversidade. Ok, mas como a gente descobriu toda essa história complexa de coexistência? Bom, os fósseis contam uma parte importante, claro, mas a verdadeira revolução, a virada de chave, veio de um lugar que ninguém esperava, do nosso próprio DNA. E a ciência que fez essa mágica acontecer se chama paleogenética. Pensa nela como uma espécie de arqueologia molecular. Em vez de escavar ossos, os cientistas escavam informações em fragmentos minúsculos de DNA antigo, lendo histórias que estavam escondidas ali por milhares de anos. O grande momento foi em 2010, com o projeto Genoma Neandertal. A equipe de Svante Pääbo conseguiu sequenciar o genoma de um Neandertal pela primeira vez. E quando eles compararam esse DNA antigo com o nosso, o resultado foi um choque. Revelou uma verdade que muitos achavam impossível. Os nossos antepassados não só substituíram os Neandertais, eles tiveram filhos com eles. Foi uma mistura. E quanto de Neandertal a gente carrega? Bom, para populações com ancestralidade fora da África, esse número fica entre 1% e 3%.
Pode parecer pouco, né? Mas para pensar. Isso significa que os neandertais, na verdade, nunca foram 100% extintos. Uma pequena parte deles continua viva, aqui mesmo, dentro de nós. E o mais legal é quando a gente olha para o quadro geral. Sozinho, um indivíduo tem ali os seus 2%, mas se a gente juntasse todos os pedacinhos diferentes de DNA neandertal espalhados por toda a humanidade, a gente conseguiria reconstruir cerca de 20% do genoma neandertal inteiro. Nós, como coletivo, somos uma espécie de arca de Noé genética, guardando o legado de uma outra espécie humana. E o poder dessa genética antiga é tão absurdo que ela chegou a descobrir um grupo humano inteiro, os denisovanos. Eles são conhecidos por causa de um único ossinho de dedo, mindinho, encontrado numa caverna na Sibéria. Foi o DNA extraído desse fragmento que revelou que eles eram um tipo de humano completamente diferente. Basicamente, uma espécie descoberta no laboratório, não no campo de escavação. Então, vamos juntar as peças. De um lado, os fósseis de lugares como Jebel Irhoud. Do outro, a revolução do DNA. E quando a gente combina tudo isso, o que aparece é um retrato completamente novo de quem somos. Um retrato de origens híbridas. A nossa história, então, é um grande mosaico. O Homo sapiens não surgiu num único lugarzinho da África. Ele evoluiu de forma espalhada pelo continente. E conforme ele foi saindo da África, encontrou e se misturou com os neandertais. Mas para a Ásia, também se misturou com os denisovanos. O que isso quer dizer, no fim das contas? Que a ideia de uma linhagem pura de Homo sapiens, bom, ela simplesmente não existe. A nossa espécie é, por definição, um híbrido. E tudo isso nos traz à grande conclusão. O ponto aqui não é só corrigir umas datas ou adicionar nomes na árvore genealógica. É sobre contar uma história completamente nova sobre a humanidade. Uma história, na minha opinião, muito mais rica e fascinante. E a melhor metáfora para essa mudança toda é essa aqui. A gente deixou para trás a história antiga, a da escada retinha, que sobe até à perfeição. E abraçamos a nova história. A da moita. Uma moita toda emaranhada, cheia de galhos que se cruzam, que se fundem, que às vezes não dão em nada. É bem mais confuso, com certeza, mas é a nossa história de verdade. Isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta fascinante. Se a gente não é o topo de uma escada, se a nossa linhagem não é pura, o que é que nos torna tão especiais, afinal? O que nos define? E talvez a resposta não esteja na nossa biologia, mas sim na nossa mente. Talvez a nossa habilidade mais especial não seja o nosso lugar na árvore genealógica, mas sim a nossa curiosidade. Essa curiosidade tão insaciável que faz esse animal cabeçudo aqui querer desvendar as suas próprias origens, que nos leva a cavar a terra e a ler o nosso próprio código genético. E no fundo, essa é a beleza da coisa toda. Cada nova descoberta não é um ponto final na história. É só mais um convite para a gente fazer mais perguntas para continuar investigando. A história das nossas origens, afinal de contas, ainda está longe, muito longe de terminar.